Pronto, então agora nós já estamos gravando. Vocês podem rever o vídeo depois que ele estiver postado no AVA, provavelmente ainda hoje à noite. E na aula de hoje eu vou trabalhar com a parte de propriedades mecânicas 2, a parte que a gente começou a ver a questão das falhas, da fadiga, detalhou um pouco mais da questão da elasticidade dos materiais em termos de ductilidade e fragilidade, certo? E em termos ali também de outras propriedades, como módulo de elasticidade, certo? Alguém me mandou um e-mail questionando sobre valores divergentes sobre o módulo de elasticidade. Fazendo aqui um esclarecimento, se vocês notarem, teve um exercício na aula passada, se não me engano, que o módulo de elasticidade do latão que nós utilizamos foi de 103 gigapascal. E numa das tabelas que eu passei para vocês, o valor era de 97 gigapascal. Então, o que a gente tem que ter em mente é que o latão é uma liga metálica, uma mistura de cobre e zinco em diferentes proporções. Então, quando a gente fala em latão, não existe um tipo de liga, existem vários tipos que vão mudar a composição de cobre e zinco. E aí, aumentando a proporção de um ou de outro, você altera um pouco as propriedades físicas. Dentre elas, a questão do módulo de elasticidade. Então, pode ser sim que você tenha uma liga de latão com aquele módulo de elasticidade de 97 gigapascal e também pode ter um módulo de elasticidade do 103 gigapascal. Então, isso vai depender da composição. Para o aço, quando a gente tratar um pouco mais aprofundado de ligas ali no segundo bimestre, a gente vai verificar como é que essas composições elas afetam aí as propriedades dos materiais, dos metais, das ligas metálicas propriamente dito, ok? Bom, então o que eu vou resolver aqui são os exercícios da lista número 3, daquela parte que seria referente ao capítulo 8, lá do livro do Callister, certo? E esses exercícios, né, vou resolver todos eles porque não era uma lista muito extensa, ok? Bom, então, o primeiro deles é esse aqui, né, o 8.2, que diz a seguinte coisa, né? Estime a resistência teórica à fratura de um material frágil quando se sabe que a fratura ocorre pela propagação de uma trinca superficial com formato elíptico, com comprimento de 0,5 milímetros e raio de curvatura de 5 vezes 10 a menos 3 milímetros, quando é aplicado uma tensão de 1035 megapascal, certo? Bom, então uma das formas de se aproximar ao formato físico dos microvazios, dos defeitos no interior dos materiais, sejam eles lá poliméricos, cerâmicos e metálicos, mas mais principalmente para os materiais cerâmicos e metálicos, é você considerar que o vazio ele pode ter um formato elíptico, como está representado nesta figura aqui, certo? E aí ele pode ocorrer no interior da peça, né, no interior do corpo, do material, ou na superfície. E aí algumas características com relação a se está na superfície ou no interior devem ser levadas em consideração. Então, no caso, quando ele está propondo um material frágil, então provavelmente é um material cerâmico. Lembrando que a fragilidade ela está associada a você quase não ter deformação apreciável do material quando ele é comprimido ou tracionado, não é? Quando ele começar a querer deformar, ele já rompe, certo? Bom, e aí o que acontece? No caso desses defeitos aqui, os cantos dele, como é o que está nesse detalhe aqui da figura, ele funciona como uma espécie de concentrador de tensão, aumentando efetivamente o valor da tensão percebida neste canto aqui. E aí isso pode provocar uma trinca, que no material frágil a gente sabe ela vai se propagar de maneira muito rápida, né? De maneira catastrófica. Ok? Bom, então aqui a gente tem os parâmetros, não é? Se ela é interna, essa elipse poderia ser considerada completa, né? Daí você tem esse tamanho aqui de 2A, né? Que seria o comprimento aqui da trinca, da fissura, do defeito. E A quando ele é superficial, certo? Então, um dos parâmetros que nós verificamos ali para esse tipo de problema é que quando a trinca ou o defeito é interno ou externo,
para os cálculos, isso vai ter importância, porque se ele for interno, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o tamanho fornecido do A, do comprimento, e dividir por 2. Se ele for superficial, eu só vou usar o tamanho dele como foi fornecido, sem fazer esta divisão. Por quê? Aqui, como eu considero ali um formato elíptico, é 2 vezes este tamanho, então eu só vou usar metade dele quando for interno, certo? Bom, nesse caso aqui, ele está dizendo que ela é superficial, não é? Então ele quer saber aqui, olha só, trinca superficial, formato elíptico. O comprimento dela é 0,5, não é? E o raio de curvatura, que seria este raio aqui no cantinho aqui, é de 5 vezes 10 a menos 3. Então, para eu calcular qual é a tensão máxima suportada tendo este defeito aqui, eu vou partir dessa equação aqui. O sigma m, né, que seria o sigma máximo em relação a esse defeito, é igual a 2 vezes o sigma zero, que é o sigma da tensão aplicado, vezes a raiz quadrada, né, ou isso aqui elevado a meio, de A sobre ρt. Lembrando que esse ρt aqui, ele está representando o quê? Esse raio de curvatura aqui desse defeito interno, certo? Então, o A vale 0,5 milímetros, como está aqui. O ρt vale 5 vezes 10 a menos 3 milímetros, não é? Que é o que está expresso aqui. E aqui eu vou colocar o sigma zero, que é a minha tensão nominal aplicada, que é de 1035 megapascal ou 1035 vezes 10 a sexta pascal. Então observem que aqui eu estou trabalhando com ele em milímetros. Por que eu não fiz a conversão aqui? Porque neste caso vai ser uma razão entre milímetro por milímetro. Se eu convertesse isso daqui para metros, também seria uma razão de metro sobre metro. E aí o que aconteceria? Você teria o mesmo valor, certo? Então nesse caso não é necessário fazer a conversão. Então, aplicando aqui este cálculo, não é? Fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar um valor de 20,7 vezes 10 a nona pascal, ou 20,7 gigapascal. Ou seja, a tensão máxima que esse cara aqui aguenta neste ponto, antes de começar a percorrer uma trinca, é de 20,7 gigapascal. Aqui eu tenho 1035. Se eu fosse converter isso aqui para gigapascal, eu teria que andar 3 casas para cá, ficaria 1,035 gigapascal, ou seja, eu teria que aplicar uma força uma força que ia resultar numa tensão que deveria ser aproximadamente 20 vezes essa que eu estou aplicando aqui para poder propagar uma trinca, certo? Então, comparando aí com os metais, por exemplo, a gente vê que esses materiais, os mais frágeis, os cerâmicos, eles são muito resistentes. Eu preciso aplicar esforços mecânicos relativamente de grande valor de intensidade para promover uma fratura nesses materiais, ok? Então, lembrando que quando eu quero saber qual é a tensão máxima, não é? É essa equação aqui que eu vou aplicar quando eu tenho a geometria, não é? Ou os parâmetros deste cara aqui. E só a título de curiosidade, quando você faz, por exemplo, uma inspeção aí de qualidade de materiais produzidos, você pode usar aí exames de ultrassom, por exemplo, para verificar quanto desses microvazios você tem na sua peça. E aí, sabendo uma densidade aí por área, ou melhor, determinando uma densidade por área, você verifica e compara esse valor com valores já ensaiados, não é, que você sabe que são seguros para o material. Se você tiver um valor muito grande desses microdefeitos aí por área, por metro quadrado, muitas vezes o material é descartado justamente para ser reciclado, porque ele pode, sim, não estar de acordo com as normas, sofrer uma fratura, enfim, uma falha antes do que deveria, certo? Então esse aí era o 8.2. Agora, vamos ver aqui o 8.3. Ele diz lá que se a energia de superfície específica para o óxido de alumínio é de 0,9 joules por metro quadrado, e usando o dado fornecido, que no caso é o módulo de elasticidade para o material, né? Calcule a tensão crítica, que tem um errinho, pessoal, não é a tensão, e sim a tensão, né? Com S,
crítica necessária para a propagação de uma trinca interna com comprimento de 0,4 milímetros, ok? Então, o óxido de alumínio, né, é um material cerâmico, certo? Ele tem uma trinca interna de 0,4 milímetros. Ele nos forneceu a energia de superfície, certo? E o módulo de elasticidade, que é o que estava lá fornecido na indicação dos exercícios, 393 gigapascal. E aí ele quer saber aqui, não é, a tensão crítica, né? Qual o valor de tensão que vai ser, que vai começar a percorrer em forma de trinca a partir desse micro vazio, certo? Então aqui eu vou ter que levar em consideração, primeiro, eu estou trabalhando com defeito interno. Por ser um defeito interno, o que acontece? Tem que fazer o tamanho dele dividido por 2, não é? Então eu pego o A, que é 0,4 milímetros, né? Que aqui está representado em metros, e divido por 2. Aí eu vou ter que usar este valor aqui para calcular a tensão crítica. Então, o que vai acontecer aqui? Tensão crítica vai ser igual, aí nós usamos essa equação, que é diferente, não é, da equação anterior. Aquela equação é qual é o máximo de tensão que ele aguenta. Aqui. Agora, neste caso aqui, qual é a tensão a partir da qual a trinca vai começar a correr? Então, neste caso aqui, vai ser 2 vezes o módulo elasticidade, vezes a energia de superfície, dividido pelo tamanho do defeito. Nesse caso, é um defeito interno, tudo isso elevado a meio, ok? A energia de superfície, ela está associada à questão do caso de você ter uma superfície. Então, se isso aqui é um vazio, aqui dentro você não tem nada, e esta bordinha aqui que eu estou mostrando com o mouse, ela é como se fosse uma superfície interna desse espaço aqui. E essa energia, digamos, acumulada aqui das ligações químicas que não estão distribuídas, porque se você tem toda uma estrutura cristalina aqui, você tem todos os átomos fazendo as ligações máximas permitidas, distribuindo toda a sua energia. Aqui não, quando você tem superfícies, você tem um pequeno excesso de energia, certo? E isso tem que ser levado em consideração, que é o que aparece aqui nessa equação, certo? Então, substituindo aqui o sigma, o módulo de elasticidade do óxido de alumínio, a energia superficial e aqui o tamanho do defeito, não é? A gente encontra que a partir de 33,6 megapascal, a trinca já começa a ruir. Muito cuidado para não confundir isso daqui, este valor, com o valor da tensão máxima. Então, se eu perguntasse qual é a tensão máxima, eu precisaria destas informações aqui, não é? Certo? Destas informações aqui, para determinar um valor máximo de tensão que eu aplico na peça. Aqui já está se assumindo que o valor da tensão máxima foi atingido. Então, a partir de qual tensão a trinca vai correr na peça, certo? Então, é isso que esta equação aqui da tensão crítica nos dá de informação, enquanto que a equação da tensão máxima nos diz qual é o valor máximo de tensão que eu posso aplicar no conjunto todo da peça antes da trinca começar a correr no interior do material ou na superfície do material, certo? Tanto é que no processo lá de corte de vidro, por exemplo, o que você faz quando você pega um cortador? Você cria um pequeno defeito na superfície e aí você tenta flexionar o vidro, não é? Ao longo deste pequeno defeito. E aí você, quando corta o vidro corretamente, não é? A trinca corre geralmente ao longo de uma linha aqui, para que você possa fazer aqui o destaque, não é? O corte do material. Então, os materiais cerâmicos, quando você faz aquela linha, aquele risco na superfície, criar justamente esse defeito para que a partir dele, e quando você aplica o esforço correto, né, a trinca corra para que você possa ter o corte do material, certo? Bom, então esse aí era o exercício 8.3.
Bom, aqui a gente já vai mudar um pouco da questão aqui do 8.3 para 8.12, né? A questão do comportamento, ductilidade e fragilidade, certo? Mas antes disso, eu quero avisar que vocês também podem, se quiserem, resolver os outros exercícios que estão lá presentes naquelas listas que eu passei para vocês, não é? Se vocês assim o quiserem, precisarem das respostas, me procurem, eu posso passar. E também pode funcionar como forma de praticar, certo? Uma vez que as técnicas de resolução são muito parecidas, não é? Pelo menos ali naquela sequência do 8.1 até o 8.5, 8.6, se eu não me engano, certo? Bom, então, dando continuidade, exercício 8.12. Então aqui ele diz, encontram-se tabulados a seguir os dados que foram coletados a partir de uma série de ensaios de impacto Sharp em uma liga revenida de aço 4340. No item A, trace os dados em forma de energia de impacto em função da temperatura. No item B, determine a temperatura de transição dúctil frágil como aquela temperatura que corresponde à média entre as energias de impacto máxima e mínima. Determine a temperatura de transição dúctil frágil como aquela temperatura na qual a energia de impacto é de 50 joules. Então, lembrando lá que o ensaio de impacto eram de duas maneiras, né? O Sharp e o ISOD. Isso estaria associado a uma maneira de como você faz o impacto, não é? Então você pega uma barra lá de perfil quadrado, você faz um vinco, né, um corte lá em forma de V, e aí o impacto ele pode ser só na metade superior, não é, da barra, ou somente na metade, ou com o martelo, né, justamente na posição contrária onde você faz o vinco, certo? E aí você pode fazer esse ensaio com vários corpos de prova, não é? Inclusive variando a temperatura de cada corpo de prova para verificar a questão do ensaio, certo? A energia gasta no ensaio para saber se o material é dúctil ou é frágil. O material dúctil, ele é mais maleável, então ele deforma mais, então ele vai gastar mais energia. Enquanto que o material que tem um comportamento mais frágil, ele gasta menos energia para romper o corpo de prova. Então a gente pode perceber isso através desses dados aqui. Então você começa lá em 0 graus Celsius e vem baixando a temperatura até menos 200 graus Celsius. E aí você tem o registro das energias. Então perceba que em 0 graus a energia do impacto é de 105 joules. E quando você está lá em menos 200, a energia cai para 24, ou seja, você gastou menos energia. Por quê? Porque quando você resfria o corpo, você torna ele um pouco mais frágil, não é? Você diminui a vibração ali do caso dos átomos, não é? Você diminui a movimentação de toda a rede cristalina e aí você gastaria menos energia para romper o material, certo? Então é por isso que em lugares muito frios aí, onde o inverno chega em temperaturas abaixo do zero, tipo 25 negativos ou 50 negativos, o que é possível, trabalhos aí que envolvam a parte de grandes estruturas metálicas, são interrompidos justamente por causa de você ter esse rompimento aí por impacto dos materiais, ok? Bom, então, no caso, para traçar os gráficos aqui, você poderia abrir um programa aí como Excel, por exemplo, não é? Colocar uma coluna para temperatura e outra para energia, e aí você poderia criar um gráfico, certo? Então, seria um gráfico mais ou menos parecido como esse que está aqui do lado, certo? Então, esses aqui são os pontos relacionados, aqui no caso, aqui o zero, né? Então, aqui as primeiras energias, e aqui você percebe que o valor da energia começa a cair à medida que você vem para temperaturas mais negativas, né? Que vão indo lá para menos 200, entre menos 200 e menos 150. Ok? Bom, então, traçar o gráfico já estaria pronto aqui esse item A, certo? Então, lembrando que os pontos aqui que eles correspondem à informação que vocês têm. Essa linha aqui entre os pontos, essa informação é apenas
um complemento, não é, para você conseguir visualizar o gráfico como um todo, certo? Não quer dizer que o comportamento, não é, entre esse ponto e esse está descrito por essa linha. Não, isso aqui é só uma suposição, a maneira de você coletar os dados, não é? Você precisaria pegar qual é a energia entre esses dois pontos aqui, ok? Então, olha só, os dados por ensaio de impacto, né, são mostrados na forma de gráfico, né, ao lado, que denota a transição dúctil frágil em função da temperatura. Então, se você resfria o metal, ele tende a um comportamento mais frágil. Da mesma maneira que se você esquentar o material, ele tende a um comportamento mais dúctil, certo? Bom, então esse foi o item A. O item B, ele quer que a gente determine a temperatura de transição dúctil frágil como aquela temperatura que corresponde à média entre as energias de impacto máxima e mínima. Então, se eu voltar aqui na tabela, eu tenho aqui ó, um valor de energia mais alto, né, que é 105, e aqui o menor, 24 joules. Então, ele quer determinar qual temperatura está associada a uma média entre essas energias. Então, a média vai ser o quê? A soma delas divididas por 2. Então, 105 mais 24, certo? Isso aqui dá 129. Se você fizer a média, vai dar 64,5 joules, ok? Então, 64,5 joules é a energia média. Com esse valor de energia, eu posso tentar encontrar qual é a temperatura equivalente a isso, uma vez que eu tenho aqui, né, para temperaturas, energias. Então, seria alguma coisa, aqui, ó, 63 está aqui, né, a energia, teria que estar entre 63 e 97 a temperatura. Então, a temperatura teria que estar entre menos 100 e menos 75 graus Celsius, né? Mais perto do 100, porque é 64,5. Posso usar o gráfico para obter essa informação. Então, eu pego aqui a energia, né? 60 seria aqui, aqui 70, aqui 80, certo? Então, pegando aqui a energia de 64,5, não é? Fazendo a projeção aqui e jogando para o eixo da temperatura, a gente encontra uma temperatura associada a essa energia de menos 100 graus Celsius, ok? Lembrando que quando ele fala de transição dúctil frágil, é toda essa curva aqui que a gente está falando, não é? Então, para esse valor de energia, a temperatura de transição é em menos 100 graus Celsius, ok? E, por fim, no item C, ele quer saber, ele quer que a gente determine, não é? Qual é a temperatura de transição dúctil frágil para uma energia de 50 joules, certo? Então, 50 joules, ele vai estar abaixo desses 60 graus, desses 60 joules aqui. Estaria marcado aqui, certo? Como ele está marcado aqui, se eu jogar para cá e projetar, ele vai estar para cá um pouquinho depois do 100, certo? Então aqui seria algo como 110 graus Celsius negativos, né? Lembrando que ele começa no zero e vai até menos 200. Então tá aqui para 50 joules, né? A temperatura de transição é de menos 110 graus Celsius. E aí, se fosse perguntado com qualquer outra energia, desde que ela estivesse nesta faixa de energia aqui, de 105 a 24, você pode usar o gráfico para encontrar qual é esta informação, certo? Ou ainda, determinar, por exemplo, se eu perguntasse uma diferença de energia entre esses pontos aqui, poderia determinar temperaturas mais próximas aqui do zero e do menos 50, ou desse conjunto de pontos aqui. Então, essas seriam formas de eu determinar essa temperatura de transição aqui do sistema dúctil frágil, ok? Bom, aí pulando lá para o 8.15, a gente já começa a trabalhar aqui um pouco mais os exercícios da parte de fadiga. Então, aqui o que acontece? O rompimento ou a falha do metal sob fadiga acontece quando você aplica um esforço mecânico que é repetido, que vai aplicar uma carga de tensão ou de compressão repetida sobre o material.
E, na grande maioria das vezes, essa carga aplicada, ela nem chega perto àqueles limites de escoamento, ao valor do módulo de elasticidade do material. E aí, o que faz com que o material rompa é justamente o fato de você ter uma carga aplicada de maneira repetida por um grande intervalo de tempo, certo? Então, nesse exercício aqui, o enunciado diz a seguinte coisa: uma barra cilíndrica, né, feita em aço, é submetida a um ciclo repetido de tensões de compressão ao longo do seu eixo. Se a amplitude da carga, né, no caso da força aplicada, é de 66.700 newton, calcule o diâmetro mínimo permissível para que a barra possa assegurar que não ocorra falha por fadiga, não é? Assumindo aqui um fator de segurança de 2, certo? A gente já vai ver como esse fator de segurança entra aí no cálculo, certo? Bom, então lembrando que aqui eu tenho a amplitude de tensão, né, aplicada, e aqui a quantidade de ciclos que eu submeto uma peça, certo? E aqui estão representados 3 materiais. Então aqui você tem o latão vermelho, né, que seria aqui uma espécie de latão que tem um teor de cobre mais alto. Aqui uma liga de alumínio, né, a 2014 T6, né, tem esse comportamento aqui. E o aço 1045, ele tem esse comportamento. Então percebam que a liga de aço, ele tem, ó, ele desce aqui, depois ele tem um comportamento linear nesse caso aqui do número da amplitude de tensão contra os ciclos de compressão. E as outras duas ligas que não são ferrosas, que não são baseadas no ferro, eles não têm esse comportamento. Então a gente viu lá na aula de propriedades mecânicas que somente as ligas à base de ferro, as ligas ferrosas, vão ter esse comportamento aqui, que indica que abaixo de um certo valor de tensão, eu posso aplicar quantos ciclos eu quiser, que o material ele não vai romper por fadiga, não é? Então essa é uma característica muito importante das ligas ferrosas, certo? Bom, então para eu calcular aqui o diâmetro da peça, dado esses parâmetros que vão estar sobre ele, eu vou partir dessa equação aqui, não é? Sigma igual a força sobre a área zero. Como é uma barra circular, eu vou trocar a área por aquela relação do diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes π, ok? E aí eu vou reescrever essa equação aqui desta forma. Então aqui eu só apliquei a propriedade de frações, né? Primeira pelo inverso da segunda. E aqui ficou 4f sobre πd ao quadrado, certo? Como eu quero o diâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse diâmetro ao quadrado com este sigma aqui. E aí eu vou ter essa expressão aqui, certo? Bom, para eu calcular qual vai ser o diâmetro, eu preciso da força, que eu tenho fornecido aqui, e do sigma aplicado. Como eu estou trabalhando com o aço, eu sei que vai ter um valor aqui de sigma que ele não vai ter número de ciclos. Então, por exemplo, se eu aplicasse aqui 400 megapascal, eu encontraria algo como 10 na quinta ciclos antes da peça falhar. Então, se eu aplicar 400 megapascal de compressão cíclica em 10 na quinta, né, que seria algo como 100 mil vezes, a partir disso a peça romperia. Se eu baixar para 450, percebam que o número de ciclos aumenta, não é? Ele vai para alguma coisa entre 10 na quinta e 10 na sexta, ou seja, de 100 mil para alguma coisa como 200, 300 mil vezes, ok? E a partir de 300 megapascal, eu posso andar aqui que eu não vou encontrar essa curva, certo? Então, se eu aplicar ciclos de compressão de 300 megapascal, o que vai acontecer? O material ele não vai romper por fadiga, esse material aqui. Como essa linha aqui está um pouquinho acima essa parte linear aqui da curva do aço, está um pouquinho acima dos 300, esse valor limite eu posso supor que é 310 megapascal. Então, eu posso considerar esse sigma aqui como 310 megapascal. Como eu tenho um valor de segurança, o que eu faço? Eu pego o fator de segurança que foi estipulado no projeto e divido este sigma aqui
por ele. Então, olha só, estou dividindo sigma por 2. Em casos assim muito extremos, muitas vezes as pessoas preferem trabalhar com valores mais elevados para isso aqui, dependendo da aplicação da peça. Se for uma peça que vai implicar, se ela falhar na segurança, em trazer prejuízos para a segurança das pessoas, geralmente usa-se fatores mais elevados aqui, certo? Então, eu vou dividir pelo fator de segurança o sigma, não é? Tanto é que é o que aparece nessa expressão aqui embaixo. Então, como eu quero calcular D, jogo a raiz quadrada e divido o sigma pelo fator de segurança, que é o 2, certo? Em alguns casos, esse valor poderia ser 1, 1,5, depende daí da questão dos fatores do projeto, certo? Bom, então, substituindo daí todos os outros valores, né? 4 vezes 66.700, aí tudo isso aqui divididos por π vezes o 310 vezes 10 a sexta, né? Dividido por 2. Isso aqui vai me dar um diâmetro de aproximadamente 23,4 milímetros. Então, para que todos esses parâmetros aqui possam ser aplicados para este material específico, o diâmetro tem que ser em torno de 23,4 milímetros. Se eu alterar o valor do diâmetro, esses parâmetros aqui já podem começar a não casar, certo? Então, esse exercício aqui é justamente, né, ele ilustra bem essa questão aqui da vida em fadiga, principalmente para uma liga de aço. Se vocês olharem os outros exercícios ali, 16, 17, ou até mesmo antes, utilizem essa figura, vocês vão ver justamente isso, né? Qual é o número de ciclos, ou trabalhando com o número de ciclos, envolvendo ligas não ferrosas, certo? Que é o que é pedido aqui no nosso exercício número 18, certo? Então, olha só. Os dados da fadiga para uma liga de latão são dados na tabela a seguir. Então, está aqui a tabela com os dados. No item A, ele pede, faça um gráfico, sigma n, né, que é um gráfico de amplitude de tensão por número de ciclos, em função do logaritmo do número de ciclos, ou seja, você tem que pegar lá e colocar o log, né, o log da base 10 desses caras aqui, até a falha usando esses dados. E aí no item B, ele pede para você determinar a resistência à fadiga para esse valor de ciclo aqui, né, 4 vezes 10 na sexta ciclos, e no item C, determinar a vida da fadiga em 120 megapascal, ok? Então, lembrando que isso aqui é um latão, ele vai ter um comportamento mais ou menos parecido com esse cara aqui, certo? Bom, então aqui eu tenho a amplitude de tensão, né, que varia de 170 a 74 megapascal, e aqui o número de ciclos, né, até a falha, que vão de 3,7 vezes 10 na 4 até 1 vezes 10 na nona ciclos. Então, quando você plota o gráfico, né, em termos aqui do logaritmo natural desse número de ciclos, você vai ter essas informações aqui. Então, a amplitude de tensão está aqui, e aqui está o logaritmo, né, na base 10, para aqueles valores de ciclos, certo? Então, percebam que aqui não aparece o 10, os valores, né, 10 na sexta, 10 na sétima, 10 na oitava, e aí vai por diante, né? Porque essa é uma outra forma de eu representar o gráfico, não é? Então, olha só, aqui eu tenho o número de ciclos, né, contra a amplitude de tensão, sem ser na forma logarítmica. E aqui, na forma logarítmica, que é o que ele está pedindo, certo? Bom, então, percebam que à medida que eu venho descendo com o valor da tensão cíclica, ou da compressão cíclica, o número de ciclos que eu consigo fazer com que a peça suporte vai aumentando. Mas diferente do aço, ele não tem aquela parte linear aqui, que abaixo de um certo valor eu não tenho rompimento. Então, esse gráfico, né, ele está plotado aqui na figura ao lado. E aí, para determinar essa resistência em 4/10 na sexta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar o logaritmo natural nesse valor aqui. Se eu fizer isso, eu vou encontrar um número como 6,6, certo? Então, 6,6, se eu olhar nessa escala aqui, o 6 está aqui, né?
o 7 está aqui. Então, aqui seria o meio do caminho entre 6 e 7, seria o 6,5 aqui. Então, posso considerar que o 6,6 estaria aqui. Se eu subir até encontrar a curva e projetar para cá, seria algo como em torno de 100 megapascal. Então, se eu quero ter que essa peça dure 4 vezes 10 na sexta ciclos, eu tenho que aplicar, no máximo, 100 megapascal de tensão ou compressão cíclica neste material, nessa peça aqui, certo? Então, 4 10 na sexta, né, seriam aproximadamente 4 milhões de ciclos completos, ok? Dependendo aí da rapidez com que isso acontece, a peça pode falhar muito antes do previsto, certo? Bom, aí no item C, ele inverte, ele dá para vocês um valor de tensão, né, 120 megapascal. E aí você tem que calcular isso em termos do log dos ciclos. Então, para que você possa calcular isso aí, o que você vai fazer? Tem que aplicar a operação inversa do logaritmo natural. Então, o inverso é sempre fazer 10 elevado a x. Quem que é esse x? Esse x vai estar associado à minha informação. Então, olha só, 120 megapascal está aqui. Se eu jogar para cá e procurar na curva, vai dar algo antes do 6. Então, eu sei que é 5, 5,5 está aqui. Então, posso considerar esse ponto aqui como 5,8. Então, o meu x é 5,8. Então, 10 elevado a 5,8 vai dar 6,3 vezes 10 na quinta. Ou seja, algo como 630 mil ciclos. Ok? Então, nesse caso aqui, o que eu fiz foi justamente, né, pegar aqui a tensão que ele me pediu e considerar o número de ciclos que eu consigo com ela. Então percebam que no caso B aqui, 100 megapascal são algo como 4 vezes 10 na sexta, 4 milhões de ciclos. Aqui, 120 megapascal, eu estou mais alto, então eu vou ter menos ciclos que essa peça aguenta com esforço repetitivo, que seria algo como 630 mil. Beleza? Diga lá, Carlos. Opa. Quando você diz ciclos, a gente pode entender que isso aqui eu tô enxergando, sei lá, número de vezes que você pode abrir uma porta, fechar a porta, uma maçaneta, é isso? Exatamente isso. Ciclo seria o esforço repetitivo que você aplica numa peça. Então, por exemplo, imagine um eixo de uma máquina num processo de torção e depois no processo contrário, certo? Então, isso seria um exemplo. Como eu mencionei lá na aula de propriedades mecânicas, as montadoras, elas têm máquinas que fazem o quê? Abrem e fecham a porta do carro, não é? Para verificar quantas vezes você consegue fazer isso antes que qualquer parte ali quebre, certo? Então tem algumas peças que aguentam mais, outras que aguentam menos. Então um ciclo é um movimento de torção, de compressão, de você tentar flexionar, dobrar a peça. Esses seriam os movimentos cíclicos, não é? Desse tipo de ensaio aqui. Tá bom, entendido. Ok? E eu enfatizo ainda mais que muitas vezes esses valores dos esforços cíclicos eles são muitas vezes bem inferiores ao limite de escoamento do material, por exemplo, certo? Por isso que eles falham por causa do número de repetições. Bom, então, tirando só essa parte aqui do logaritmo e tal, que seria a parte mais chatinha aqui de fazer, não é? Inclusive na calculadora, se você quer calcular isso aqui, você tem que ir na função inversa do logaritmo, né? Do log, né? E não do logaritmo natural. Bom, daí dos exercícios que eu tinha separado para fazer eram esses, né? Da lista 3, né? Que eu tinha indicado. E aí, se vocês tiverem aí mais dúvidas com relação a isso, eu estou à disposição de vocês daí. Mesmo porque essa lista era uma lista mais curta mesmo, era uma lista mais reduzida, assim por dizer.
professor, por mim foi bem explicada a aula aí. Amanhã eu vou tentar fazer essa lista aí sem ver esses resultados para ver o que deu para assimilar aí. Tranquilo. E se vocês quiserem... Eu que perguntei sobre aqueles valores lá de elasticidade, porque eu procurei várias literaturas e eu encontrei divergências, né? Um falava uma coisa, outro falava outra, por isso que eu fiquei com aquela dúvida lá. Entendi. Você vai calcular da diferença, né? Mas enfim, daí eu segui aquele livro que você comentou lá e deu certo, deu boa. Tranquilo. Perfeito. No AVA vocês podem encontrar lá os livros ali, no caso, se vocês colocarem Ciência dos Materiais, ele vai indicar para vocês 2 livros, um do Van Vleck e outro do James, agora não me recordo o sobrenome dele, mas é um livro de capa preta, não é? Com um material flutuando, se eu não me engano. E daí vocês podem acessar lá ele bem tranquilo com relação aos conceitos, beleza? E se vocês quiserem tentar fazer os outros exercícios que não foram indicados daquelas listas, só me pedirem a resposta lá de um determinado exercício que eu posso passar para vocês daí. Tá bom. Combinado. Isso aí, pessoal. Então, se não tiverem mais nada, estarei por aí à disposição de vocês daí. Professor, Diga. a prova ela vai ser semana que vem? Isso, a prova vai ser no dia 23, porque a semana 23. De provas ela começa no dia 22 e vai até o dia 28. Tá bom, então. Obrigado, viu? Imagina. Vai ser no dia da aula mesmo, né? Na quinta-feira. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Isso. É porque eu tenho 2 provas na sexta, porque eu tenho uma matéria que é semipresencial, sabe? Entendi. Aí eu não sei como que eles vão fazer. Então, tenta conversar com a coordenação para ver o que eles podem... Sim, eu vou ter que ligar lá, porque a aula do senhor era na terça, né? Aí mudou para sexta e eu já estava tendo aula na sexta. Isso. Quando foi solicitada essa mudança lá que o coordenador falou comigo, ele disse que em alguns casos teria essa questão aí do semipresencial. Mas eu acho que se você conversar lá com eles permitem essa flexibilização para ti daí. Tudo bem. Obrigado, hein, professor? Imagina. Bom final de semana. Igualmente. Pessoal, boa noite. Professor, boa noite. Isso aí, boa noite. Até mais, abraço. Ô, professor. Diga. Esse exercício para entregar, ele é até quando? Até dia 31? A lista para entregar, eu acho que até o dia 30. Dia 30? Isso. Não, tudo bem. Até o dia 30. Ok. Até mais. Isso aí, até. Beleza, então, professor. Só vou refazer também várias vezes os exercícios aqui para conseguir decorar bem aqui. Beleza. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Tá, beleza então. Boa noite, professor. Obrigado. Isso aí, boa noite.